Band Cidade retoma hoje a rodada de entrevistas, com tempo de 7 minutos com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. E pela ordem de sorteio, hoje eu recebo Raquel de Paula, do PSTU. Boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Rose. Agradeço o espaço, é uma oportunidade do PSTU apresentar as propostas para as pessoas de São José dos Campos, para a cidade. Obrigada. Certo, Raquel. Você é funcionária dos Correios, vice-presidente do sindicato que representa a sua categoria na cidade. Recentemente, a gente presenciou aí a greve dos Correios, mobilização que, além de pedir melhorias salariais, também foi contra a privatização do serviço. Trazendo essa questão agora para a gestão pública, né? Você defende no seu plano de governo o fim do modelo de cidade como polo de atração de investimentos. Eu queria que você explicasse melhor o que significa isso e de que forma que você pretende, então, manter a continuidade do desenvolvimento econômico em São José dos Campos, em caso de uma vitória. Seu tempo começa a partir de agora. Obrigada. Na verdade, a gente não defende, né, o fim do desenvolvimento e nem tampouco que é o incentivo às empresas, né? Porque dessa forma que é feita hoje, né, como fez o governo do PT, agora do PSDB, de dar incentivo às grandes empresas, né, que exploram o serviço sem nenhuma contrapartida, já está mais que provado que não garante a estabilidade nem do emprego e nem tampouco gera novos empregos, né? A Embraer, para nós, é o maior reflexo disso, né? Recebeu muito dinheiro do BNDES e realizou 2.500 demissões, né? Sem que o prefeito, inclusive, se manifestasse a favor dos trabalhadores que foram demitidos. Então, dessa forma, a gente não tem acordo, porque a gente cresce cada vez mais, né, os desempregos, e o Félix Ramute, infelizmente, é um destruidor dos empregos. Hoje somos 8.627, perdemos, né? São José perdeu 8.627 vagas de emprego, né? E a tendência é crescer, porque existe uma crise econômica no país que se aprofunda, né, e que com certeza vai gerar novos desempregados no país, né? E justamente no momento de pandemia, né, com 150 mil mortos, né, e as empresas estão fechando todos os dias, as médias e pequenas empresas, porque não tiveram incentivo nem do governo municipal, nem tampouco do governo Bolsonaro, que inclusive o Paulo Guedes disse que era mais fácil salvar as grandes empresas do que as pequenas. Então, o reflexo desse desemprego também é através disso, né? Mas, Raquel, quais são as propostas na prática do PSTU, né, de uma possível gestão do seu governo para preservar os empregos na cidade? Primeiro, a preservação mesmo das vagas de emprego para quem está trabalhando, né? Iam fazer uma luta nacional para a diminuição da jornada de trabalho sem a diminuição do salário. E a nível municipal, um plano de obras públicas, né, que possa passar por construção de casas populares, creches, para acabar com o déficit que existe na cidade, né? E a garantir também algumas políticas para os desempregados, né? Como, por exemplo, o passe livre para que eles possam, né, circular pela cidade, né, possa ter condições disso, né, a estabilidade, né, para quem já está trabalhando no servidor público, por exemplo, né, e um plano que crie novos empregos para os desempregados, né, porque a situação tende a piorar, né, e hoje, efetivamente, os governos, tanto federal, estadual e municipal, não têm um plano, muito pelo contrário, né, nós somos um país muito pobre, né, que cresce o número de bilionários no país às custas dos miseráveis do país, né? E a pandemia destampou essa situação dos problemas sociais, não só do desemprego, mas também da fome, da miséria, né, do crescimento da população de rua, né, a violência sobre as periferias, na juventude, as mulheres, o crescimento da violência machista, dos LGBTs. Então, é um conjunto de situações que vai para além do desemprego, que é os problemas sociais, justamente nesse momento que a gente chora os nossos mortos. E, no caso, você também defende uma gestão participativa, né? De que forma que você pretende trazer a população para poder participar aí dos projetos que serão colocados em prática?
Olha, o nosso projeto é governar através dos conselhos populares, que são os trabalhadores nos bairros, nos seus locais de trabalho, de estudo, eleito pelos próprios moradores do bairro, porque hoje essa forma da Câmara Municipal agir da forma do clientelismo, onde que não discute de fato com os moradores as necessidades que existem nos bairros, é que fazem essa situação toda que a gente vê, né? A periferia cada vez mais abandonada, né? O transporte cada vez mais difícil, né? Insuficiente, caro, né? Porque essa forma também de dar dinheiro para as empresas privadas administrar o transporte na cidade faz com que no momento como esse, que a gente precisa garantir o isolamento social, a gente pega os ônibus superlotados todos os dias nos bairros e nas periferias, né? Então, trazer essa população para discutir os problemas de fato, né? Da saúde, da educação, da moradia, né? Para que tenha essa participação da população e a gente possa construir políticas que de fato venham de encontro à necessidade das pessoas. Esse modelo de concessão do transporte público que vem sendo construído pela atual gestão, vocês não concordam com esse modelo? O que ele mudaria na sua gestão? Não, primeiro que a gente pensa que o transporte ele tem que ser municipalizado, né? Porque ao passo que entrega para as empresas privadas, as empresas ganham muito dinheiro, o serviço é insuficiente, né? A passagem de São José dos Campos, R$5 é uma das mais caras do país, né? E não garante a frota necessária para atender a necessidade das pessoas. Vira uma mercadoria, um serviço que deveria ser público, de qualidade, gratuito, inclusive, porque ao passo que é municipalizado, administrado pela prefeitura, injetado dinheiro público, é possível garantir a gratuidade no transporte para a população. Quais as propostas, Raquel, para os bairros mais periféricos que ainda carecem, por exemplo, de lazer para os jovens, para as crianças aos finais de semana? Você chegou a falar que defende os fluxos, né, nesses bairros. De que forma? Porque hoje isso é um problema, né? Exato. Bom, na verdade, a forma que é feito o fluxo a gente não defende, porque a gente sabe do incômodo que é para a população, o barulho muito alto, né? Mas isso é um reflexo da falta de políticas para a cultura na periferia. Os governos não podem criminalizar da forma que tem feito, né? Inclusive, um garoto, há 15 dias atrás, foi morto com um tiro nas costas pela polícia militar, né? E é sempre criminalizado, sempre que é uma cultura para pobre, é criminalizado. Como foi o samba, por exemplo, por muito tempo, só deixou de ser criminalizado depois que foi para a elite. O funk é a mesma coisa. Então, precisa ter um espaço para a juventude desenvolver essa cultura, inclusive, por isso que a gente quer governar através dos conselhos populares, porque a gente quer discutir, inclusive, com a juventude, qual é a melhor forma de cultura, que tipo de cultura que eles defendem, porque eu vou dizer a você, Rose, 70% das pessoas que frequentam o fluxo nas periferias não são moradores de lá. Então, precisa discutir com essa juventude qual é a forma, qual é o tipo de cultura que é melhor para eles. Ok, candidata, suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que eu sou candidata como mulher negra, me coloco à disposição para um governo para a periferia, discutir com os trabalhadores a situação e que só tende a agravar aqui em São José dos Campos, e a gente quer contar com você. Vote 16, vote para a STU. Ok, tempo esgotado, muito obrigada, boa sorte na campanha. E amanhã nós encerramos a série de entrevistas com a presença do candidato Sena, que concorre à Prefeitura de São José dos Campos pelo PSL. E também amanhã a TV Band Vale realiza o segundo debate, desta vez com os candidatos de São Sebastião, a partir das 10h30 da noite. E hoje foi a vez dos representantes dos candidatos que disputam a Prefeitura de Taubaté conhecerem as regras do debate marcado para o próximo dia 4 de novembro. Na reunião, candidatos à Prefeitura de Taubaté ou seus representantes ficaram por dentro de todos os detalhes sobre o debate marcado para 4 de novembro. As regras do programa, que será transmitido ao vivo, foram entregues em um material impresso e explicadas pelo mediador, o jornalista Cláudio Nicolini. Um sorteio ainda definiu a ordem de fala de cada um no debate. Os protocolos de prevenção ao coronavírus também foram apresentados aos participantes. Todas as medidas discutidas fazem parte da legislação eleitoral.
A resolução 23610 de 2019 estabelece que, para a realização do debate, as emissoras deverão convidar os candidatos ou os representantes dos partidos para elaborarem as regras e para depois ser protocolada perante o juiz eleitoral. No debate participam 8 candidatos em que os partidos políticos têm representatividade no Congresso Nacional. São eles Chico Oiring, do PSC, Eduardo, do PSDB, Fabiano Vanoni, do Podemos, Lorene, do Cidadania, professor Fernando Borges, do PCdoB, professor Ronaldo, do PSOL, Salvador Curiê, do PT e Saldi, do MDB. Os que não estarão presentes são Dodô, do PTC, e Capitão Souza, do PRTB. Neste ano, o Band Eleições concentra debates com candidatos a 8 principais cidades da região. São José dos Campos abriu a série de transmissões no dia 1º de outubro. Nós temos espaço, nós tomamos as medidas que deverão ser tomadas e que vai dar segurança tanto para os trabalhadores, os colaboradores da Band que irão trabalhar nesse dia, como também para os candidatos e os seus representantes. E a partir da próxima segunda-feira, os candidatos à Prefeitura de Taubaté também começam a ser sabatinados aqui no Band Cidade, segunda edição. Participam os 10 postulantes ao cargo, incluindo Dodô, do PTC, e Capitão Souza, do PRTB. E deve voltar a chover forte a partir de amanhã em toda a região. Vamos aos detalhes da previsão com a Desirê Brant, da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva deu uma trégua no estado de São Paulo. O dia termina com algumas pancadas, mas em pontos um pouco mais isolados e de forma passageira. Mas atenção, porque amanhã voltam a ocorrer fortes temporais no estado de São Paulo, inclusive no Cone Leste paulista, por causa da formação de uma área de baixa pressão. A chuva virá acompanhada de muita ventania, descargas elétricas e tem ainda o risco para queda de granizo. Mas antes de tudo isso, a temperatura vai alcançar os 29 graus na quarta-feira em Taubaté. E esse calor deve ajudar até na formação de nuvens carregadas. Na quinta-feira, a máxima fica em torno dos 26 e na sexta, além de chover, vai esfriar. A máxima prevista é de 21 graus. Ao longo do fim de semana, ainda tem previsão de chuva, só que mais espaçada. Por isso que o sol aparece e faz a temperatura subir. Em São José dos Campos, a quarta-feira terá máxima de 30 graus com pancadas de chuva, também na forma de temporal. Só na sexta-feira que a temperatura não vai passar dos 20 graus, mas ao longo do fim de semana, mesmo com a possibilidade de chuva, gradualmente a temperatura volta a subir. Depois do intervalo tem as notícias do esporte. Agora na tela, imagens ao vivo de Caraguatatuba. Nesse momento faz 24 graus na cidade, agora 7h13.